Hello and welcome to Royale Without Cheese, our bi-weekly podcast in which we discuss both the classic and the unknown of Hollywood and foreign cinema from the then and now. We are your hosts, me, Miguel Aido, Tomás Ferreira, hello Hey, Tomás, hi, and Leonardo Miranda. Hello there. Three filmmakers and an informal dialogue with a film review each episode. As part of our ball, reviews in both English and Portuguese will be available for different listeners. Today's episode will be in Portuguese and we'll be having a go at Vicente Minelli's An American in Paris. English speakers can head to the English labeled content section. Now sit back and enjoy. Enjoy your nice dance. De uma forma engraçada, é um filme, pronto, é clássico Hollywood, portanto, grandemente, não é, irrealista na representação de um pintor pobre, ou não sei o quê, que está sempre limpinho, sempre, não é, with a tan, sempre com o cabelo bem arranjadinho, ele acorda com o cabelo penteado, tipo, o gajo delicious. Mas também, tipo, o que é fantástico acho que o início deste filme é fantástico, tipo... toda a dança que ele incorpora nas pequenas coisas para lá do que é considerado uma coreografia de uma dança, estritamente dança, não é? Que tipo, ele está a acordar e está ali a mexer. É sempre. O Minelli é um grande realizador, só meramente tipo, no sentido em que podes olhar para o ângulo de como é que ele pensa a interação das personagens com o espaço e com os objetos, e com o que é que está em cena. Por exemplo, acho que é um filme que fez muito pensar que é super poderoso como para uma narrativa de um filme e para um filme em geral, pensar no poder do que é inesperado. Sempre tentar surpreender a audiência com o inesperado ou com o imprevisto. Por exemplo, tu tens dos personagens a falar, mas ao mesmo tempo tens alguém que está a vir a meio da conversa, está a trazer bolinhos, está a trazer chá, está a trazer leite. Ou tens um personagem num diálogo, dois personagens num diálogo, e entretanto o Gene Kelly, por exemplo, no estúdio, ele e a Milo está a falar sobre o que o estúdio é, o que é que pode ser para ele no novo estúdio, ele está ali a mexer nos pincéis, está a medir as cenas, portanto, está uma conversa a acontecer, estamos a trabalhar num certo sentido do que estes personagens estão querem saber e qual é o propósito, portanto, a missão maior da personagem do Gene Kelly, o que é que ele pode vir a ser no futuro, mas ao mesmo tempo, né, parece que estão a haver dois processos de pensamento, estás a ver o Gene Kelly tipo a medir, a trazer medidas ao novo espaço. E acho que isso é extremamente importante, porque muitas vezes o momentista acho que pode cair no erro de não é o erro, mas tipo o facilitismo de só ter dois personagens a falar e não criar esta espécie de outras texturas. O que é que uma personagem está a fazer enquanto fala? O que é que ela está a mexer? Para onde é que ela está a olhar? Como, por exemplo, teres três personagens num café, não é? Num bar de noite, e o Gene Kelly a meio de uma conversa com dois personagens. Tu esperas que a conversa seja só com ele, a Milo e o clube de riquinhos pomposos dela, mas de repente o Gene Kelly repara nesta mulher, nesta rapariga ao lado, que tem a ver com, pronto, The Other Subplot que fomos introduzidos no início do filme. E depois isso torna-se uma coisa e constrói-se aos poucos e poucos, sendo que a mesa onde o Gene Kelly está fica cada vez mais certa só porque ele olha para a mesa oposta. E acho que essas texturas secundárias são muito interessantes no filme. Yeah. E também, eu gosto imenso como. E tem a ver com o que estás a dizer, que é, o mundo do filme é tão vivo. Parece que há sempre também, por exemplo, no By Strauss, nessa sequência, tá pessoas ali à volta a vê-los a dançar. De repente parece que é mesmo que é possível, tipo, na vida real haver este momento de dança e ninguém questiona assim tanto. E foi engraçado. Yeah. É como Sim, tem sim, sempre uma desenvolve audiência. bem. Exato, há sempre uma audiência incorporada no próprio filme a vê-los a dançarem. E o engraçado é que eu me perguntei muitas vezes, tipo, acerca dessas situações de que descreves, tipo, como pensar a audiência que assiste a esses momentos de dança incorporado na narrativa, tipo, realmente o que é a dança? Tipo, não pode é um estado de espírito, é sempre uma manifestação exponencial de um estado de espírito, e o que a audiência faz é uma espécie de ser coro grego que, tipo, reage a isto. Yeah. Ou desaprova porque o ator está a fazer, a dança é ser silly, ou fica alegre porque a dança é ser apaixonado. Tipo, é uma espécie de a audiência no filme somos nós, in a way, tipo, quem está à volta deles. Eu por acaso senti isso, essa espécie de sensação de que aquilo podia acontecer facilmente na rua.
na cena do I Got Rhythm com as crianças. Yeah, também. Porque pronto, lá está, é um grupo de crianças, tu sentes que são naturalmente assim um bocadinho aloadas e vão para todo lado. E provavelmente teriam mais facilitismo do que um adulto para se envolverem assim em coisas de dança e de interação com uma pessoa engraçada. Portanto, foi a cena que quase que pareceu mais genuína que podia ter sido, para mim pelo menos, que podia ter sido mesmo filmada fora do mundo do musical, não? Yeah. E depois também tens. Depois e nesse sentido, depois há momentos que são mais íntimos, por exemplo, a dança com a Liz como é que o Jerry, ou seja, ao pé do rio, à noite, quando eles estão a apaixonar. Ou seja, como é um momento em que de repente já não há audiência, não há pessoas ali à volta a vê-los, ganha outra potência do que se fosse sempre no filme todo. É só pessoas a dançar isoladas e não tens este sentido, ou não sentes o mundo à volta a interagir com eles porque interagem ao mesmo tempo, ou seja, não só estão a ver como participam nas danças. Tens as crianças, tens os donos do bar, aquela senhora que depois dança com eles também durante o By Strauss. Tens estes momentos todos que, ou seja, não são só, não é esta separação tão sentida entre os dançarinos do filme e as outras pessoas no mundo do filme que só estão a ver ou que estão a ignorar. Não ignoram, estão a ver também e participam. Uhum. E acho que o Academy Aspect Ratio destes filmes clássicos de Hollywood ajuda muito a criar, em termos de espacialidade do filme, criada nos cenários que muitas vezes são construídos uh, com a criação de um rio incorporado na ação, com o Senna e todos os prédios, ajuda a criar este sentido estranhamente, este sentido de dimensão, de enormidade do set, ao ser um aspect ratio tão compacto, tão boxy. Normalmente tu pensarias tipo o widescreen do David Lean, não é? Tipo uma espécie de wide shots para criar esta dimensão, mas não, ou seja, criam em altura aquilo que não fazem tipo na horizontalidade. E o interessante é que há sempre este jogo entre um aspecto bidimensional, mas também tridimensional. Particularmente quando acontece a sequência de sonho em que o Gene Kelly quase que literalmente... Não, sim, entra num dos seus quadros, porque o que é bidimensional, porque tens sets pintados, literalmente pintados, a pintar as ruas de Paris, que de repente ganham cor, e algumas coisas são tridimensionais e construídas, outras são simplesmente backdrops, portanto fundos pintados, desenhos de edifícios. Crias esse jogo entre o que é tangível e o que é intangível, que é uma forma muito, acho eu, quer dizer, típica de clássico Hollywood, porque é trabalho de estúdio, mas ao mesmo tempo específica e genuína de pensar como é que vamos fazer um sonho. E um sonho que seja relativo à personagem. Portanto, ele como pintor acho que é muito interessante que ele tenha feito isso. E tu notas todo o sonho é relativo, a sequência de sonho é relativa à pintura, porque não só os fundos são pintados, mas porque há uma espécie de jogo de tableau vivant com as personagens que interagem com ele, porque algumas estão paradas em perfeitas poses, não é? Tipo, com outras, e enquanto que outras estão a dançar com o Genie, e pelo meio ele reencontra lá a amada dele, e acho que isso é interessante, esta transição entre diferentes sítios de Paris, é uma espécie de diálogo entre a beleza da cidade e reencontrar a beleza na vida, tipo o amor na vida, ela talvez, tipo, acho que todo é muito sugestivo o que pode ser a sonho. Para mim é sempre tipo ele reencontrar essa coisa especial, essa coisa que o Henri, o amigo francês, diz que é o amor só se encontra uma vez na vida, tipo aquele special one. Portanto, é sempre aquela flor vermelha que poderá ou não reencontrar no futuro. Eu acho que é isso nesse momento que ele está a jogar na sua cabeça. Será que eu encontro no futuro, no meio da multidão? E acho que a sequência é muito. Acho que é a coisa mais mágica no filme, tipo, não sei quanto tempo demora, mas é extremamente longa e sem diálogo nenhum. E tem um poder de transformação e de transições fantástico entre luzes, e há um momento em que de repente tu passas para o pormenor de umas folhagens e luz, e a câmera em travelling para trás sai desse pormenor para toda a dimensão de um set que é uma praça de venda de fruta e legumes e etc, muito bucólica no meio da cidade, e lá está o Gene Kelly de volta à procura da flor vermelha, e acho que é bué poético. Num filme de Hollywood, é aquela coisa que tu dizes, Léo, que é mestres de cinema que dentro do sistema tentam fazer algo diferente e novo. Apesar do filme, na sua maioria, para lá deste momento e do início, que acho que são as coisas mais
digamos, autorais. De resto, sinto que é muito master shot, close up, reverse shot, tipo, é a tradicional master sequence scene, you know, where they make Sim, obvious é verdade. Por choices. acaso, eu acho que as cenas são até pouco dinâmicas a nível da câmara, exceto se calhar talvez a final. No sentido em que realmente ele muda pouco os ângulos durante as cenas de dança, normalmente. Um, isso muda, normalmente faz panorâmicas, não sei se usa muito assim o travelling, mas pelo menos no do Strauss ele está quase sempre no mesmo, na mesma posição. Não quer dizer que ele não quer dizer que não se mexa, não é? Mas pelo menos do estilo, do lado em que ele se situa, um, Acho que também é pronto, uma fica questão sempre mais ou menos de. por lá. Ou seja, às vezes tens que saber que o que tens à tua frente, se calhar, é suficiente. Sim, claro, não estava a exigir que ele se mexesse. Sim, estou a dizer. Ou seja, eu acho que essa cena é bem filmada porque a coreografia já é tão boa e os atores têm tanta química entre eles. Acho que mais vale fazer um plano longo e vê-los a dançar e vê-los a Sim. interagir com o mundo. E depois, mas depois vemos também na cena final do sonho que ele consegue fazer outras coisas e tem outros tipos de truques que consegue pôr em evidência. E por exemplo, na cena em que há sequências, por exemplo, a sequência do pianista, que ele de repente tem um sonho que é ele a tocar piano, Yeah. uma grande. Fez-me lembrar só cenas de Bugs Bunny. Exato. Depois ele é o maestro e depois é a orquestra toda e tem estes momentos bem engraçados. Mas sim. Também há uma cena bastante engraçada com o pianista, que é quando ele descobre que eles se apaixonaram pela mesma pessoa e é assim os três no restaurante, no café. E ele está sempre tipo, a deixar coisas cair, e o café, ou tipo, está sempre a acrescentar assim umas falas, assim. A fumar 2 cigarros, Exato. não, Mas e esse é outro Melania. exemplo, porque eu acho que nessa cena o Minelli nunca aproxima a câmera Não, tipo, não, não. extremamente Sim, do ator e acho que esse é outro exemplo de como tipo sim. fazer menos é mais às vezes. Exatamente. Ele não deixa de estar no centro, não é? Mas sim, Exato, exato. Ou É seja, um perfeito exemplo de como em Hollywood, tipo, aqui tens alguém que. Eu ia dizer isto, e tipo, nos exemplos que estavas a dizer de dar privilégio à coreografia, tu simplesmente vês longos planos em que por bastante tempo não se corta. E acho que isso é delicious, because you see the actors have the opportunity to just do a full performance, and sometimes you don't need to cut. Yeah. Knowing when to cut is sometimes not to cut. It's not to cut all the time, like something. yeah. sim, Whenever you get the exato. Quer dizer, chance. se tu não vais transmitir informação nova, para que cortar, não é? Yeah. Uhum. Se queres manter a dinâmica, nem faz Yeah. sentido pensar noutra coisa. Exato. Mas sim, essa cena especificamente do pianista tem um lado de humor assim meio slapstick que Uhum. lembra que é um bocado paralelo com a primeira cena do Gene Kelly a fechar as coisas e a abrir com a perna e com os braços. Tem assim um lado de whimsical, pronto, que é um tipo de humor diferente, digamos, do resto. Um, é mais físico, também mais baseado nos pequenos gestos e nas pequenas coisas, tipo atrapalhadas que as pessoas fazem ou não fazem. Yeah. Mas depois ele manda umas falas mesmo engraçadas. Tenho agora aqui rever essa cena, fogo. Mas o início, por exemplo, acho que é muito ambicioso no sentido também do ponto de vista, como é que ele desafia o ponto de vista e pensa o ponto de vista, é muito interessante. É quase como se estivesse a jogar com as convenções já incorporadas na mente da audiência do que esperar acerca do início de um filme e como ser apresentado a personagem, porque de repente está a ser apresentado ao Gene Kelly, o pintor, e tens o voice-over dele, portanto, a seguir como narrador. Do filme e estamos a seguir tipo esta visão curiosa dos diferentes apartamentos de Paris, de um prédio, e estamos a tentar reencontrar quem é esta pessoa ao telefone, quem é esta voz, não é? E não, esse não sou eu, tipo quando passo por uma janela, não é? Depois reencontras. E acontece o mesmo para as outras follow-up characters, tipo, tu passas do ponto de vista dele, da consciência dele para a consciência de outras pessoas. É só um momento no filme que é surpreendente. Eu pensava que seria mais uma assinatura recorrente, mas é só no início e ainda assim é bastante interessante em termos cómicos e também em termos da. Acho que a individualidade de cada um, porque é um filme sobre, in a way, sonhos perdidos ou ganhados.
E, por exemplo, com o Henry adorei a ideia de que ele teve de apanhar aquele travelling frontal em movimento em que ele está em ponto de vista do Henri, o amigo francês dos outros dois, na rua simplesmente a cumprimentar as pessoas e de repente tu E é encontras, literalmente estás em ponto frente de do vista. espelho, Yeah. será aquela pessoa? Não, segue o outro gajo. Eu achei, uau, isso é muito interessante. Tipo, Isso acontece com os três. Há assim uma sim, falsa indicação de que é a pessoa. exatamente, E depois... exatamente. Exato. Mas no último, o que quer dizer é que toma esta atitude específica de ser um ponto de vista em andamento na rua, tipo, tu Yeah. sentes dentro da cabeça dele. E as personagens olham diretamente para a câmara a cumprimentá-la. Ou seja, há mesmo esse. Sim, exatamente, De repente, exatamente. Portanto, parece que é estranho porque não estás habituado a ver almost isso. break of the fourth wall. Yeah. Yeah. Apesar de que com o do Gene Kelly, acho eu, ele está assim a subir com a câmera ao longo do prédio e o primeiro gajo que ele encontra, eu acho que ele olha para a câmara também. O que ele diz, não é este. Depois continua a câmera para cima. Eu acho que a pessoa que está lá olha para a câmara. Tenho quase certeza. Se não é no primeiro, é com o segundo, porque também é não sei, uma pessoa num prédio diferente. Com o Adam. Mas sim, o filme está cheio de momentos mesmo. Yeah. Sim, acho que é um dos filmes mais puros que eu já vi. Esse filme é tão Yeah. delightful e é tão. Não sei, é Até, também algo. quer dizer, diz. Ou seja, os musicais parece que têm outra. Uma abordagem diferente. É aquilo que tu mais estás a dizer. Nestes filmes é que tu és capaz de ver mais planos longos em que a câmera dura imenso tempo e não é no. Ou seja, não é uma coisa. Como é que eu explico? Ou seja, o plano longo muitas vezes é usado quase de forma muito intensa e de muito. De uma escolha estética que é quase tipo uma posição moral às vezes Exato. de realizadores. Enquanto aqui nos musicais é uma coisa, ou seja, é a atitude melhor a ter, é mostrar o que está à nossa frente e mostrar Uhum. a dança e ver como é que os corpos comunicam entre eles, porque a coreografia é o que muitas vezes depois passa a informação do que é que está a acontecer entre as personagens e às vezes é um bocado abstrato e tens que interpretar de formas diferentes às vezes. Sim, é interessante como é que é um género que de certa forma tem algumas regras, direta ou indiretamente impostas, nomeadamente na parte da realização, na duração dos planos, na forma como coreografas, o tipo de histórias. Pronto, quer dizer, tem-se mantido muito fiel ao longo dos anos. É engraçado olhar para o musical dessa forma. Yeah. É interessante como desapareceu um bocado. Ou seja, Pois, quando yeah. volta é mais ou seja, é mais um La La Land ou um Chicago que é, que é uma exceção, ou seja, um musical novo que já não se faz. Enquanto nesta altura era um dos géneros que se fazia bastante. Não sei se não era o que se fazia mais, provavelmente, mas era uma era bastante comum em imensos musicais. O Minelli fazia imensos musicais. Sim. O único outro que eu vi dele, acho que o primeiro filme que vi dele foi o Bandwagon, com Esse o vi Fred ontem. Astaire. Yeah. Também Muito gostei bom, bastante. actually. Yeah. Very Vi good. também o Meet Me in St. Louis. Ok. Também é bastante bom. Red Shoes também é kind of a musical, mas esse é do Carol Reed, acho eu. Carol, não é do Pressburger? Ah, é do Pressburger. É do Pressburger? Sim, é do Pressburger, acho Yeah, eu. acho que sim. Só que é do Carol Reed. Eu acho que tenho quase certeza que é. Sim. O Scorsese Não, está quer sempre dizer, a eles falar também agem disso. como produtores, não é? Mas eu tenho quase Pois. certeza. Espera aí. Sim. Red Shoes. Michael Mas eu, por Powell. acaso, eu não sei se vocês têm esta sensação quando veem musicais, mas eu fico sempre com a sensação de perceber. Há assim uma espécie de. Como se fosse com um documentário em que tens percepção dos mecanismos, mais que outros géneros de ficção. Eu diria que o musical faz-te muito a perceber das coisas, das danças, de. Ok, agora este é um momento de dança, é um momento de. O que é que ele está a fazer com a câmara? O plano é longo, o plano é isto, ele vai para aqui, vai para ali. Eu acho que é um género que dá-te muito a perceber-te da forma, mais que outros géneros, talvez. Yeah. Hum. Também é um género em que, falando de narrativa, tipo uma pessoa que seja muito obcecada com plot e com isso, com o desenvolvimento, seja da narrativa a um ritmo certo e Mais constante, acelerado. acelerado, Constante.
se calhar vai ficar tipo, "Fogo, agora estão a dançar aqui durante 5 minutos, mas Yeah. vamos andar." É, Sim, na verdade a pois. história em si é bastante super simples. É só apaixona-se, depois percebe que há outra pessoa, depois a mulher muda de ideias e pronto, ficam juntos. Não há muito mais. Exato. To the Sim. point. Eu acho que o interessante lindo. são mesmo as texturas in between. E eu gosto da relação de dupla face emocional que ele tem com. Como é que se chama a rapariga mais nova? Liz, mais nova. Liz? A Liz. Liz? Liz. Eu nem sabia como é que eles. Liz. Liz, yes. E por outro lado, pronto, a patrocinadora dele, a Milo. Porque o Milo ele é bem frio. Ele é bem tipo, tá bem, vá, ajuda-me, não quer saber. Tu não gosta dela? Dá nisso. Ele fica, é a minha impressão é que a personagem fica desde o início tipo, bateu-lhe na cabeça que ela quer algo de mim mais além. Que se calhar quer, mas não pode. Possivelmente. Só que. E portanto, por causa desse sentimento, ele sente-se sempre de pé atrás com ela, acho eu. Yeah. Para que esta mulher quer. Mas pronto, faz um E bocado ele de também falta, fica faz obcecado com a outra. Também Logo. fica obcecado com o outro. Mas também ele não perceber que ele gosta dela, que ela gosta dele, aliás, Uhum. é um bocadinho quer dizer, Yeah. mais óbvio que aquilo. Yeah, exato. Ela chora no carro quando logo a seguir ao jantar, quando ele está obcecado com a rapariga e está E sempre a olhar para eu ela. fiquei bué tempo eu fiquei bué tempo também do lado dele, portanto, vou ser sincero, quando ela chorou, eu não pensei, ela não gosta dele, ela só está tipo a ajudar. Enquanto estava a ver essa cena, estava bué tipo, ela é legitimamente interessada, É tudo por amor à pintura. É a ela pintura, só quer tipo, eu só quando ele a beijou e vi tipo a disposição dela e de interesse, fiquei, ok, so maybe she actually likes me, mas no jantar do filme tu estava tipo, ela é só uma boa samaritana, que coisa e tal, não? Quer. E por causa dessa cena que disseste há bocado, Léo, da pureza do filme, Uhum. isso também fez-me lembrar, porque no fim o Henri, Henri, tipo, simplesmente aceita que a Liz saia e vá ter com o outro. Yeah. E está ali completamente já a dar a mão ao Jerry, tipo, sim, vai para ele. Eu por acaso achei a resolução bastante tipo, fácil, parece que o filme desiste e tipo, e Sim. aceita, quer dar ao protagonista ou qualquer. Depois de 20 minutos naquela sequência de sonho, acho que também como é que tinhas que acabar assim. Sim, Uma forma mas muito teve piada que até. inocente, ele tipo a dar a mão ao outro. Something, you know? Make him try a bit harder. Que ao menos ele esteja um bocadinho triste, mas não, está ali de sorriso. Sim, vai, força. Eu ia te levar ao aeroporto, mas afinal posso ir sozinho, na boa. O aeroporto, isto não devia ser aeroporto nenhum. Havia. Para Havia aeroportos. chegar. Aeroportos. Nos anos 50, sim. Sim. Eu não me ponho neles, mas pronto. Sim, porque ias provavelmente engasgar-te com o fumo de tabaco. Toda a gente a fumar. Aí, é verdade, fogo. Os malucos. É mesmo Lawless Land, os anos 50, antes dessas restrições de Fuck. Yeah. fumar. I mean, Gene Kelly, um grande performer, não é? Mas enquanto ator não acho um ator espetacular, acho um grande dançarino, um grande performer, é a palavra que uso, mas não acho que é um ator com grande... Eu acho Eu gostei. É um bom até. ator. Yeah. Não. Ou seja, os filmes são construídos para trazer o melhor dele que ele consegue. Acho que não. Sim, e o melhor dele tem a ver com... Com a dança e com Yeah. emoções simples. Acho que não é. Quando digo performer, o ser ator está incluído, mas, por exemplo, não está ao nível de sei lá, um Brando... Oh, fogo, Tomás, também és maluco. Yeah. Gene Kelly, Marlon Brando, não, pronto. Vais logo para esse ícone. É bom ator, É ele é isso, bom é ator, mas isso. não é um Brando, pronto. Mas é isso que estou a dizer, e não? É só... aí é que está engraçado pôr a conversa, é que tipo... É ter o seu lugar. Ter o seu lugar, Diz isso todos os claramente, atores né? e quer dizer, qualquer ator é mau então. Quer dizer, que ator vem então verdadeiramente chega aos calcanhares? Sem ser sei lá, o De Niro, não sei. De Niro, mesmo o DiCaprio, talvez. Uns 5 ou 6, mas é um bocado injusto para os outros todos. Não, também há os atores que têm um range, mas tipo o Kelly, I don't know. Quando Não, não tem estamos a dizer há certos- quantos atores é que conseguem ultrapassar essa barreira que acabaste de pôr, que são iguais ou melhores que o Brando? Pois, right.
Não O Gene consigo Kelly dar não. nomes numa lista inteira de agora de momento, mas não sei, tipo, há belíssimos filmes em que vejo um ator fala do range, estás a ver em termos de emoções e sensibilidades, expressions. O Kelly, para mim, há certas caras que eu me lembro dele, está simplesmente parado. Às vezes sinto um bocado fixo. Mas não quer dizer que ele seja um mau ator. Ele não é um mau ator. Eu não o considero um mau ator, estás a ver? Ele é Assim, um bom também, ator. mas este género não vai dar para grandes nuances dramáticas nos atores, acho eu. Ele Sim, não podia também estar, não. nas cenas mais dramáticas também não podia estar ali todo melancólico e enraivecido. Like you said, é um filme que É vibra tudo muito leve. no seu tom constante e de mainline é aquela felicidade que é bom, tipo, a canalizar, tipo, né? Que tem aquele É um sorriso. escapismo perfeito. Por exemplo, eu achei a atriz que faz de Liz pior atriz do que ele. Sim. Ela é mais, É não mais. sei. Também a personagem não. Tipo, é uma personagem bastante. Existe um bocado só para ele segui-la e se apaixonar por ela. Não é uma personagem com E muita a forma como o humor profundidade. acontece é sempre engraçado nestes filmes, tipo, a forma como eles apresentam, desenvolvem, concluem, o amor é sempre sempre montar sequências em que ele ama que e não sei quê, e passa tempos e tempos, mas tipo, são sempre coisas, não sei, estou a pintá-la, estou a lhe dar uma flor, e pronto, isso fecha tudo, são Eles aquelas apaixonam-se imagens, porque dançaram juntos ao pé do rio. exatamente. Não, E- não. Ah, ok, tá bem. Não, então. É tipo, Porque inicialmente ele começa por gostar dela porque reparou nela no bar, Sim, né? sim, yeah. Mas isso é. Ele é até um bocado creepy nisso. Yeah, yeah. É muito Ele vai, estranho. chega lá, já é um marido Tá- dela, não tá sei ali a o olhar quê. para ela, tipo, durante muito tempo, é I was a bit desconfortável. uncomfortable. Mas tipo, isso faz parte do não realismo do filme, que é a forma, este date group, let's dance, hi stranger, you know my wife, tipo. No thing. mundo do filme é mais aceitável do que. Yeah, no mundo do filme funciona, mas tipo, in real life doesn't, I don't believe that. Não, e mesmo num filme que fosse um bocadinho mais realista, ia ser ainda mais questionável e estranho. Mas por acaso isso fez-me lembrar que, por causa de uma cena que eu achei um bocado forçada, foi mesmo a mudança de perspectiva dela em relação a ele lá na Exato, orivesaria. yeah. Que foi mesmo completamente do nada, já estava aos risinhos e... Sim. Exato. Ela vem à Houve ali um loja e faz switch. umas piadinhas que não sequer tenta assim tanta piada quanto isso e ela tipo. Coisa tipo, não faz nenhum. É só. Mas é. Epá, tinha de acontecer. Tinha que acontecer. Era o Yeah. que o Ou seja, Vincent como tu queria. dizes, os mecanismos estão à vista. E portanto, things need to happen and fall into a certain place, I guess, for a musical. Pois, exato, até vai ao ponto no próprio no plot, em termos dos momentos assim, inciting incidents em, em inglês. Tipo, até isso percebes, até isso se torna evidente. Tipo, é aquele momento ali em que ela mudou, teve uma mudança de perspectiva. Yeah. It's wonderful. It's wonderful. Pá, mas yeah. It's marvelous. Music is great. Essa música é boa. Yeah. Ias dizer alguma coisa, Miguel? E, pá, uma cena também interessante é que, pronto, e por isto passar-se em Paris há sempre, especialmente nos momentos de, especialmente, ou quase sempre só, nos momentos de dança, haver sempre esta dualidade das línguas que ele fala, e haver sempre o salto do inglês para o francês. Naquela do I Got Rhythm, ele está sempre a pedir aos miúdos para dizer I yeah. Got, depois a certo ponto começa a traduzir e diz em francês. E esses pequenos momentos também são super interessantes. Eu acho que é bastante particular do filme as interjeições, que eu nunca ouvi tantas interjeições usadas no musical quanto neste filme, tipo... Interjeições ou quase transformações de palavras. It's marvelous, you know, or by Strauss, hu-ha-ha, hu-pa-pa, you know, those little things. I never heard it as much. Que é um bocado isso que tu dizes, na base de tudo é o filme a brincar com a linguagem e um confronto de culturas, o americano com o francês, há sempre isso à volta do filme. E aquele tipo, o Adam, o Uhum. ator toca bem bem. Yeah. Yeah. Claramente Eu estava é a ver o ator e estava a pensar, o Miguel is having a thrill with this. Yeah. A câmara está literalmente a mostrar as mãos Pois, dele a exato. fazer aquelas coisas bem complexas. Fogo. Yeah. Ganda maluco. I was just looking at him and I was thinking, how can he move the fingers like that? I cannot make my hand say one thing and the other say another. It's crazy. Não, ele I está a cannot fazer à feel my toa, fingers Tomás. do Ele está a different fazer à things at the toa. same time. I don't get pianists. They're just Yeah.
fucking insane. Aquilo With, é um player piano, que é aqueles que se fazem sozinhos. Alright, Yeah. right. Lembra-me do Jacques Demy e dos seus filmes. Claramente são inspirados nos filmes do Minelli, Uhum. pelo que estou a ver. Especialmente, mas acho que o interessante do Demy é que ele vai muito mais na direção, ou seja, nos filmes do Minelli tens uma melancolia implícita, tens uma tristeza por trás das coisas, mais ou menos. Ou seja, aqui tens este desencontro, estas personagens em que querem estar juntas, mas que o mundo está a separá-las e têm as suas vidas, cada um vai para o seu lado. Ele tem a arte e seguir a sua carreira artística. Ela tem esta relação com o Henry, mas ou seja, esta tristeza não é tão focada como o Jacques Demy foca nos filmes dele, em que os filmes são mesmo. É primeiro, acho que são muito mais tristes do que os filmes do Minelli, do que tenho visto. E acho que também depois o La La Land também pega em muitas coisas deste filme e foca também este desencontro, Yeah. estas divergências de carreiras para, pronto, desenvolver outras E ideias. o La La Land é um filme que faz-me sentir extremamente feliz. Tipo, é só, tipo, faz-me relaxar e just... Lembro da última vez que o vi há 1 ano ou 2 e gostei muito da realização, porque vi em Uhum. retrospectiva, já não vi há bastante tempo, decidi Yeah. pôr on e gostei bem. Tipo, Eu também. transporta-me para outro mundo de cores e é claramente inspirado pelos anos 50 e acho que é muito bem realizado e... yeah, Yeah, just a feel good film. concordo. Mas o final do La La Land é diferente, é igual a este no sentido que tens a sequência de sonho, só que as conclusões são diferentes, ou seja, neste aqui Yeah, eles é uma ficam espécie juntos. agridoce, desencontro. Ambos seguiram vídeos diferentes. Mas sim, eu gosto bastante do La La Land. Acho que ver os filmes que o Chazelle claramente se inspirou e que roubou, pronto, de uma forma positiva, não me faz gostar menos do La La Land. Aliás, se calhar faz gostar mais. De que filmes é que ele roubou? Ele alguma vez falou sobre isso? Roubou, ou seja, obviamente. Desculpa, tens aqui este filme à tua frente. Não, sim, claro, ok, mas estava a pensar mais no sentido, estava a imaginar que tu tivesses lido alguma coisa, visto um vídeo dele a explicar, tipo, estes são os filmes que me inspiraram. Acho que ele já falou do Americano em Paris e dos Uhum. The Umbrellas of Cherbourg. Como é que. Pronto, o filme de Debbie, aquela Yeah, ópera. E ao sim, The Young Girls of Rochefort. Esses filmes, pronto, eles musicais, sim. melancólicos, anos 50 e 60, Jacques Demy, Minelli, provavelmente outros. Mas já, great. E agora ele vai fazer um filme novo, Babylon. Yeah, não sei o que dizer. Não sei Parece o que é. alguma coisa Tinha interessante. visto que é um bocado insane. Yeah, parece insane. Não, tipo, é Hollywood in Love with Itself, é o que me diz o filme. Parece que já Uhum. vi algum filme parecido com este de... Yeah, Hollywood in the 20s, or in the 30s, or in the 50s, it's insane. Eu acho The que não é in actresses are love with insane, the itself producers do are que tenho estado a insane. ouvir. Acho que é ao contrário, é mais tipo destrutivo e. Exato, é destrutivo, Ok, é insane. então não sei Tipo, se é. Yeah, Hollywood então. in love with itself é um bocado diferente do que estás a dizer. Para mim. mas eu acho que é em Hollywood in Love with Itself, com as festas, com o debauchery, com a party. E há um elemento de destruction, tipo... Acho que La La Land é muito mais Hollywood in love with itself do que. Acho que é in love with itself in the positive side, in the glamorous side. Mas não é que eu não acho que neste, ou seja, o glamour não vai cessar neste filme, tipo, o Babylon vai Ok, ter já percebi. glamour, you know what I mean? Sim, in love with itself, mais no sentido de in love talking about itself. Yes. E vai ter glamour e vai ter boas coisas in the sense, look at our riches, né? Olha para as nossas riquezas como atores e produtores e whatnot. Ao mesmo tempo, porque ele sabe que tem de haver um drama, vai fazer coisas mazinhas acontecerem, tipo, I don't know. Tobey Maguire, tipo, ir a cavalo enquanto snifou cocaína. Vai fazer com o Tobey Maguire. Ele É parece insane nesse Eu filme. só não quero que seja uma cena muito blonde. Uma cena demasiado. Pois. Não gostei nada do Blonde. Yeah, também I'm não. sorry, Andrew. Like, eu revi o Assassination há pouco tempo. Tenho que ver, mas E... não. Sim, o Assassination não tens de dizer que adoras. Já sabe. Exatamente. E still like it. Blonde, I just have very mixed feelings about it. Yeah. Mixed? Maybe less than mixed. Para mim, tipo, há coisas que eu gosto muito Sim, no filme sim. em termos Estou a dizer, visuais. yeah, E é por isso que eu digo mixed. fair. E o princípio é bem promissor e depois há momentos interessantes.
O problema é quando ele decide fazer o que faz com a Marilyn. Que, para começar, está um bocado doomed from the start, porque o próprio livro em que se baseia é o que é fictício. À volta de uma pessoa que é muito real, que não é? Que existiu. E isso é sempre complicado. E é como se tivessem, de forma a que seja dramático e de forma a que seja, sei lá, trendy with the times, I don't know, they make it a very. Fazem com que seja uma protagonista muito massacrada até ao ponto que é a coitadinha. E eu não quero que seja assim. Tipo, a vida dela já deve ter sido difícil, porque é que não respeitamos isso e tentamos fazer. O qual é, onde é que, porque depois a pergunta torna-se onde é que tu estás a tentar chegar, Andrew, estás a ver qual é the intention here, tipo, porque se Não, é que eu onde sinto ele a está a pena, tentar isto é chegar só. é uma cena bué básica e desinteressante que é, não é tão difícil ser uma atriz, não é tão difícil viver debaixo do spotlight, não é tão difícil estas coisas, mas tipo, ele não desenvolve para além do óbvio. Ou seja, é bué banal, é apontamentos que já se sabe, que toda a gente já sabe. A mim não é Parece tão que é, difícil, é bastante difícil, ou que ok? me pareceu. Viver debaixo do spotlight. Então, o que é que eu estou a dizer? Estou a dizer Não, que percebi que tu disseste, não é tão difícil. Não, eu estou a dizer que o que ele Ok. está a perguntar é isso, não é tão difícil vivermos aqui. Sim, ok, É certo, isso. certo. Ponto de interrogação. Exato, exato. Uhum. Tipo, claro que é, né? Mas Ou seja, nós já ouvimos isto também, não é? É também o facto de que a não é só mensagem. já ouvimos isto, como estás a pegar na imagem da Marilyn Monroe e a destruir para os teus fins criativos, ou o que é que tu estás a tentar fazer. Sim, exato. Quando nós sabemos também, tipo, a vida dela não foi só isso, né? Não foi só, tipo, ser esta figura massacrada, Cristo, a ser levada para ser crucificada, ou seja, ela até tido momentos bons na sua vida. E o filme parece que pega nas tragédias dela e diz ela é definida por isto, ela foi só isto. E, e tipo, E puxa para 80, tipo, não me sinto a ver alguma coisa que fosse like the actual thing. Eu sinto que há uma elaboração por aí além da narrativa para tentar fazer dela uma coitadinha, está a yeah, manipular as minhas emoções pela protagonista e tipo, não gosto disso. yeah, exato. E o acting, É a cena com o Kennedy. sim, isso ainda é mais. Mas Essa sequer é um cena. fato comprovado, portanto não sei where you're trying. E depois a própria montagem também, tipo, com os cortes para a televisão e o tanque. Acho que são cortes tão óbvios. Já vimos essas Sim, sim, metáforas é de muito. sexo a serem feitas, portanto é bué predictable, tipo, não sei, é E bué as cenas com estúpido. o feto também achei um bocado too much. Ela Achei a bem falar com o pretentious. bebê, yeah, Achei bem pretencioso, às vezes, tipo. Jesus, not, not Pá, great. eu não vi o filme porque Não viste? vocês. Foda-se. Não, porque vocês começaram a falar Estragaram. mal dele e eu não perdi o interesse que tinha, mas Pois. agora Mas ainda tenho menos. tens que ver, tens que ver. Quer dizer, É assim, não é uma tens que ver, mas experiência. é uma É uma experiência experiência e eu interessante. gostei de ter, só que pronto, saí de lá com estes sentimentos. Ah, por exemplo, eu gosto muito do facto de ele aliar a imagem da Marilyn Monroe ao Nick Cave. Tipo, é bem inesperado essa conjugação de elementos. A música é a melhor parte do filme. para A mim. música é fantástica e adoro certos. Tipo, E a imagem, o não? facto de ele optar por Academy Aspect Ratio e o facto de, para um period film, estás a ver? Tipo, não tenho a sensação de toda uma construção em redor da Marilyn, porque muitas vezes a câmera está nela e num espaço que não tem pessoas, portanto. Ficas a pensar, como se fosse um cruzamento entre o mundo moderno, podia ser hoje e não ser, tipo, enquanto que a maioria dos filmes tenta criar toda uma grande produção à volta do mundo existente para que acredites que isto são os anos 50 ou que são os anos 70, e aqui não acontece, são pequenos pormenores. E portanto parece sempre que estás numa entrevista bem íntima com ela, e eu gosto disso, porque estás sempre focado nela, no close-ups com ela, e uma cena de sexo também filmada através de um espelho bem distorcido, acho bem interessante. É Ah, não? interessante, não sei. Eu achei interessante. É vá. Achei interessante porque foi novo, nunca vi uma coisa assim feita. Mas depois é a forma como ele manipula a personagem, as minhas emoções para com ela. Acho que. Acho que isso é o maior problema. É só, primeiro, porque é que isto é Marilyn Monroe? E mesmo que isto fosse uma personagem, imagina, o filme é igual, mas é uma personagem fictícia, é um bocadinho, para mim ficaria um bocadinho melhor, mas não deixava de ter os problemas que esta personagem é só uma coitadinha que está a ser Yeah. morta. E mesmo coitadinha é bem constante, porque ela, tanto o filme, tanto a faz parecer que, ok, é uma coitadinha contra o sistema, mas
o sistema não vê que ela é inteligente e tem sensibilidade e etc. e quer ser uma atriz da série. Mas depois o filme faz com ela coisas que fazem parecer uma burrinha. Exato, eu Tipo, acho não que o filme percebo. também não a vê como inteligente. Ou seja, É bué inconsistente no tom. Mas o que é que o Andrew Dominic disse sobre as intenções do filme? eu só ouvi dizer que ele só disse merda, mas eu não li nada. Cada vez tenho menos tipo, fé nesse tipo e acho por ele. Só gosto daquele um filme que ele fez, mesmo, e depois o resto, tipo. Ele disse uma cena sobre tipo, o cinema não é uma arte. Foi qualquer coisa. Tu viste, Miguel, uma vez partilhar contigo um artigo e fica Sim, bué chateado, tipo. Porque ele disse, o cinema deixou de ser uma arte interessante para mim, não sei o quê, não tenho mais nada a dizer. Está calado. Vais levar uma chapada agora. Tipo, Isso eu não não sei, está a achei fazer-te bué. questionar se gostas assim tanto do Assassination of Jesse James? Não, eu revi-o Claro que recentemente não. e continuo a Isso gostar. não. Tipo, ele Yeah. pode fazer uma coisa boa uma vez e depois, nunca, e depois crescer para uma coisa e evoluir para um artista que já não me interessa, não é? Tipo, Eu já agora. não vi, mas vi partes do Killing Them Softly. Isso é dele, não é? Sim. E pareceu-me interessante, mas pronto, só vi partes, não sei Uhum. se no seu todo é fixe ou não. Mas tipo, não gostei do Blonde. Mas será que ele cresceu para isto? Ou sempre foi essa pessoa, só que mais dissimulada no Pois não Assassination? sei. Acho que ele é. Eu revi o filme mais 3 ou 4 vezes. Tomás. Miguel está só a tentar pôr ali as sementes da dúvida. Exato. I don't care, I still like Assassination very much. Não, you know. claro. Isso é Separate the art from the artist, mas tipo, Yeah. este. Não Sim, sei. não, também não. O Blonde. It's too much. Not great. E depois eles, tipo, é como se houvesse este romance com tipo. Tipo, é como eles querem ser reais e esta é a verdadeira Marilyn e depois a Ana de Armas fez um grande trabalho, não sei o que e tal, e foi à sepultura da Marilyn e pediu Falou permissão com ela. para representar a Marilyn e depois vai chorar para Venice e tipo e o Andrew filma no quarto da Marilyn Monroe e faz com que a Ana de Armas morra na cama onde morreu a Marilyn Monroe e tipo é bué. Ou seja, estás claramente a ter este flirt com a realidade que foi, mas não tens nada real, filme. Isto, Yeah. eu não percebo, tipo, é bué. Bué artificial. Estás a brincar com o teu próprio marketing, com o que queres ser e as intenções, és bué desequilibrado, acho eu. E depois recebe não sei quantos minutes de ovation no Venice, tipo estes filmes que recebem 14, 12 minutos Isso é só de estúpido. aplausos no Venice Film 14? Festival. Eu nunca percebi isso. Isso é tão estúpido. Como é que se aguenta depois 14 tens filmes minutos? como Don't Worry Darling que vão para lá e com o raio do Harry Styles e recebem 12 minutos de Não, mas palmas e... Esse filme é muito melhor. Esse filme é muito melhor que o Blonde. Eu não vi o filme, mas é melhor Não sei, só pelo drama todo à volta do marketing e do não sei o quê. Será que o Chris Pine cuspiu no Harry Styles? Isso é tão Eu não fixe. sei se o filme é melhor, tipo, eu não tenho muito interesse, mas tipo, para tirar medidas verdadeiras. Para mim deve ser a mesma merda. Que não são grande coisa. Mas pronto. enfim, acho que é tipo, eu já vi também estes filmes que compram os festivais para estar lá e tipo, ai, claro. capa de filme, não sei o quê. Enfim. Mas o The Whale também levou com aplausos e parece ser bom. É capaz. O quê? Qual? The Whale. Aquele do Brandon Fraser. Sim, depois há exceções. O The Whale espero que. Não, mas independentemente do filme ser Seja bom ou mau, eu acho que 14 minutos de aplauso é a coisa mais estúpida que podes fazer na tua Yeah, vida. o quê? Para todos os Como é que efeitos. se sustenta? Como é que alguém sustenta 14 como é que se minutos de sustenta? aplauso? Parece que é tipo. É Como bué assim? alimentar o ego, estás a ver? Yeah, 14 mesmo um minuto só de aplauso já vai ter. Um minuto já começa tipo a doer a mão um bocado. Já começa Não a acredito dar como é que comichão. tipo, será que eles saem a meio tipo, dos aplausos, eles continuam a aplaudir? Não, eles vão à casa de banho a bater Vão à casa de palmas. banho, voltam. Clap. Vão à casa de banho e Fazer- ainda aplaudem mais, com mais força. Para só ver lá dentro. E é tudo por hoje. Se quiserem encontrar-nos e sugerir um filme para o próximo episódio, podem encontrar-nos nas páginas do Instagram e Facebook oficiais do podcast. Não te esqueças de subscrever, partilhar este episódio ou simplesmente dar um like. É assim que o nosso podcast pode crescer com cada vez maior pinta. Obrigado por nos ouvirem e até uma próxima. Adiós. Tchau, tchau. Adiós.